Olá! Boa noite! Vamos escrever aqui o título. Live. Primeira. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Deixa eu escrever aqui o título. Estamos em guerra. Um alerta. Então, esperar só um pouquinho. Boa noite. Bem-vinda, primeira a entrar. A gente vai falar sobre esse livro. Esse livro, Como Vencer a Guerra Cultural. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. Ah, ele não me dá uma opção aqui para fixar. Ou então eu não sei mesmo, né? Cida, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Então, eu já vou começar porque o bom é que essas lives fiquem gravadas e muitas pessoas me falam que não tem como. Muito bom, obrigada, muito bem, obrigada, Cida. Não tem como assistir nesse horário, então a gente vai. Deixa eu pôr aqui, tirar aqui, acertar aqui, acho que tá bom. Então, o objetivo maior é que elas fiquem gravadas e depois a gente possa vendo, né? E uma questão que eu gostaria de deixar aqui claro é o seguinte, meninas, quando a gente lê um livro, quando eu faço a proposta que a gente leia esse livro, essa proposta é também uma proposta de autoconhecimento. Ler um livro também é uma ferramenta importante para que a gente possa nos conhecer. E para que essa ferramenta se torne mais eficaz, é importante ter um caderno. Eu costumo chamar de diário do eu. Então, um caderno para anotar certas questões que mexem mais com a gente. Por exemplo, quando eu coloco ali live, estamos em guerra, um alerta, o que isso mexe com você? Qual que é o sentimento que vem? Qual que é a ideia? A imagem que vem, né? Da gente falar de um livro que fala de uma guerra cultural. E uma guerra cultural trazendo a imagem de São Miguel Arcanjo. Um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise. E aí, quando fala isso, o que mexe dentro? Você já percebeu que a sociedade realmente está passando por dificuldades? É como se a gente percebesse que nós estamos assim um pouco desorientados, sem saber como pensar, como agir. São muitas mudanças que não são digeridas, mas são impostas para nós. E é como se a gente fosse nesse bolo, né? Fosse levado por uma correnteza e a gente não sabe muito bem. Então, quando eu proponho a gente estudar esse livro, a minha proposta principal, o meu objetivo principal é o autoconhecimento. Então, é importante assistir uma live que tem esse objetivo anotando. Eu concordo com isso? Eu concordo que realmente nós estamos em guerra?
Eu concordo que existe uma guerra cultural, e quando diz guerra cultural, nos remete a uma guerra de narrativas, uma guerra ideológica, querendo que a gente passe uma ideia de algo, de uma mudança, de um conceito. E eu preciso estar aberta para aprender. Santo Tomás, não sei se é Santo Tomás ou Santo Agostinho, fala que para aprender é necessária a humildade. É necessário nós nos colocarmos nesse lugar de humildade para que a gente possa aprender coisas novas, para que a gente possa ver de uma forma diferente o que tem acontecido na realidade. E essa humildade nos leva a nos abrir para realmente ver aquilo que é necessário ver. E a guerra cultural, um plano de batalha cristão, não poderia começar de outra forma a não ser com a armadura do cristão. A armadura do cristão está na Bíblia, em Efésios 6:10. É uma armadura. E o que é uma armadura? É uma roupa própria para a guerra. Então, vamos começar a entender essa guerra e como que esse tema, guerra espiritual, ele é do começo da Bíblia ao final, vai se falar disso. Do começo da Bíblia ao final, vai falar de uma guerra entre o bem e o mal. E na armadura do cristão, em Efésios 6:10, fala o seguinte: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Então quer dizer que o demônio existe? Sim. E uma das estratégias dessa guerra cultural é querer falar que não existe, mesmo numa época que tem crescido as igrejas com denominações do demônio, né? Como culto ao demônio. Mas tem toda uma... Não, Deus é totalmente bom, Deus é totalmente amor, Ele não faria o mal. Então, existe uma estratégia ideológica querendo nos tirar essa percepção que existe uma guerra entre o bem e o mal. E aí a gente vai trabalhar sobre isso. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus. A armadura de Deus é algo que nos protege, nos prepara para a guerra, nos prepara para uma batalha. E ela vai nos proteger, nos defender dos ataques também. E a armadura do cristão significa uma postura, porque ninguém veste uma armadura e fica com a postura desleixada. A armadura exige que o cristão tenha uma postura diferenciada frente a essa guerra que nós estamos. Então, eu preciso saber que uma das estratégias para vencer essa guerra é eu saber da minha postura e postura corporal. A nossa postura corporal diz das nossas emoções, diz do nosso estado emocional e espiritual. Se eu fico muito assim, olhando para baixo, muito assim, eu vou estar passando a imagem e desenvolvendo, incentivando, motivando em mim uma tristeza. Agora, se eu
tenho uma postura diferente, se eu abro o peito, se eu me posiciono assim diferente, ai, nossa, as minhas emoções, elas acompanham, né? Elas vêm e falam, não, peraí, eu consigo, vamos melhorar a postura, ombros para trás, costa ereta, que, opa, mesmo que eu esteja antes sentindo algumas emoções negativas, eu melhorando a minha postura, eu já melhoro as minhas emoções. Então, existe essa correlação, essa sinergia entre a nossa postura corporal com as nossas emoções. Se eu fico com a pupila dos olhos muito para baixo, eu tenho uma propensão a sentir mais tristeza. Agora, se eu elevo os olhos, se eu olho para os montes, se o meu globo ocular está em linha reta, passa o quê? Passa uma segurança, passa um sentimento assim de força, de coragem. Agora, se eu fico olhando para baixo, passa uma emoção de tristeza. Então, a armadura de Deus nos chama a prestar atenção também à nossa postura corporal, para que a gente consiga sustentar essa armadura do mal espalhado nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso poder. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. A cintura cingido com a verdade, o cinto da verdade na cintura, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. O escudo é que não deixa com que os dardos do inimigo cheguem até nós. O escudo da fé, com o qual possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Então, aqui em Efésios 6:10, né, de 10 até o 18 que eu li, vai estar falando para nós da armadura do cristão, vai estar dando estratégia, vestimenta que nós possamos usar numa guerra, e principalmente numa guerra espiritual. E esse livro aqui vai estar falando o seguinte, nós vamos fazer 3 lives sobre ele. Ele contém 9 capítulos, então cada live a gente vai falar de 3 capítulos. Os capítulos são: Estamos em guerra, um alerta, capítulo 1. A identidade do nosso inimigo, principados e potestades. Em que tipo de guerra nós estamos? A verdadeira e a falsa guerra espiritual. O princípio fundamental de toda guerra cultural, a lei de Coulson, que a gente vai falar sobre ela. O plano de batalha do nosso inimigo, a estratégia de Satanás para o 3º milênio. A batalha mais violenta, guerra dos sexos. A arma secreta que trará a vitória, os santos. Treinamento básico, como ser santo. O prognóstico da vitória, por que venceremos? Então, assim, é um livro que vai estar falando de estratégias culturais, estratégia de posicionamento
mas o tempo todo falando de uma guerra espiritual que a gente tá inserido. Né? E para que a gente possa vencer uma guerra, a gente precisa conhecer o inimigo. Se nós estamos numa guerra, se nós temos um inimigo e esse inimigo sabe que nós estamos numa guerra, esse inimigo, ele sabe aonde que ele quer chegar, né? O domínio que ele está querendo obter nas almas. Se o inimigo sabe, mas nós não sabemos que nós estamos numa guerra, quem vai ganhar essa guerra? Então, numa guerra, é necessário que a gente conheça o inimigo. E outra questão é, a gente conheça e saiba que nós estamos numa guerra. Porque para uma guerra, eu preciso ter uma postura e uma vestimenta diferente. Eu não posso ir para uma guerra achando que eu estou indo para um piquenique. Eu não posso ir para uma guerra na ingenuidade de que não... O mundo todo é bom. Nós não estamos numa guerra. E aqui no primeiro capítulo ele vai falar o seguinte: você está no mundo da lua se você não está percebendo que nós estamos numa crise cultural e uma crise espiritual sem precedente na história. Então, assim, você estava fazendo uma viagem na lua para não perceber que tem algo muito errado acontecendo com a gente. E esse livro foi escrito em 2002. 2002. Eu fiz umas lives aqui de um outro livro dele, As Três Filosofias, né? Que é o livro de Eclesiastes, o livro de Jó e Cântico dos Cânticos. Muito interessante. Eu amo esse autor. Deixa eu ver se eu... Não, tem um outro livro dele que eu tô lendo, que também é muito bom. Peter Griffith. Eu já postei algumas questões desse livro aí pra gente acompanhar. E se vocês quiserem comprar, acho que é muito importante. Este livro é ele próprio um ato de guerra. Por ser um ato de guerra, este livro ofenderá dois tipos de pessoas. Primeiro, os experts, pelo motivo já citado. O segundo ofenderá aquelas pessoas que odeiam ouvir que existe uma guerra. Que é uma das estratégias, é essa de falar, não, tem guerra nenhuma não. Isso é invenção. É invenção dessas pessoas. Não, tá tudo bem, tá tudo vai ficar bom. Precisamos mudar nossos conceitos e nos abrir mais para essas mudanças que nós queremos. E eu concordo que a gente precisa mudar os conceitos, a gente precisa mudar para as mudanças. Na verdade, a gente fala tanto em mudança, a gente fala assim, eu quero mudar a minha vida, não estou satisfeita com a minha vida, os resultados que eu tenho colhido não são bons, eu quero mudar. Mas na verdade, nós temos uma resistência às mudanças. Nós temos medo das mudanças. E existem muitas formas de mudar. E eu preciso fazer contato com a realidade para ter uma mudança positiva. Só a verdade liberta. E eu preciso fazer contato com a verdade, com a realidade. E a guerra cultural é nos tirar da realidade, é nos tirar do acesso à verdade, nos tirar a possibilidade de ficar no aqui e agora, de ficar naquilo que é real, de ver. Tem pessoas que falam assim, eu preciso buscar mais a Deus. E eu costumo dizer, não, você precisa ver a Deus nas situações, no dia a dia que você tá vivendo. Você precisa ver, buscar. Como que se busca algo que é onipresente, que está em todo lugar? Né? Então, assim, essa terminologia de buscar, ela pode ser passada para ver. Eu preciso ver
Jesus nessa situação que eu estou vivendo. Eu preciso reconhecer a questão espiritual nessa situação que eu estou vivendo. Porque se aqui na armadura do cristão diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, principados é príncipe desse mundo, né? Os maiorais do mal, potestades são poderes que tem. Então, se a nossa guerra não é contra sangue e carne, não é contra o ser humano, não é contra o marido, a esposa, os filhos, o vizinho, mas é contra quem está por trás desses acontecimentos, nós precisamos conhecer, nós precisamos ver quem é esse, né? Que inimigo é esse que tem usado certas pessoas da família para dizer coisa para nós que nos ofende. E quando a gente percebe isso, quando a gente entende, opa, peraí, nós estamos em guerra. Nós precisamos nos posicionar como pessoas que estão em guerra. E uma guerra diferente, uma guerra de narrativa, né? Uma guerra que vem mudar a nossa perspectiva de guerra. Não é uma guerra, mesmo que na Ucrânia com a Rússia tá tendo essa guerra com armas, né? E Hamas e Israel também, mas a guerra maior que nós estamos, ela não tem usado armas, porque o inimigo entende que se ele mudar a nossa capacidade de chegar à verdade, de ficar na realidade e de mudar a nossa percepção do que é pecado, do que é certo, do que é errado, de questões morais, ele já venceu a guerra. Porque o pecado nos enfraquece nos deixando ignorantes, burros. Todas as vezes que nós entramos nesses pecados de uma forma muito intensa, quando nós estamos assim aprisionados em certos tipos de pecado, nós não temos força para ver alternativas, porque o pecado embota a nossa inteligência. Uma pessoa que é altamente inteligente e que tem uma memória muito boa, mas essa inteligência não para passar o outro para trás, não é uma inteligência para lucrar com o outro, para fazer as coisas ruins, mas uma inteligência que vai levar à sabedoria. Ela é uma pessoa que com certeza conseguiu se livrar de muitas doenças espirituais ou pecados ou vícios espirituais, que a gente pode chamar o pecado de vícios, né? Podemos chamar o pecado de doenças espirituais. E aqui ele vai falar que a nossa arma é a santidade, que quando nós conseguimos ser santos, buscar essa santidade, nós ganhamos a guerra. Porque quando nós somos santos, quando nós buscamos a santidade, que é nos igualar, nos assemelhar, igualar não, mas nos conformar com a imagem de Cristo, nós ficamos mais inteligentes, nós temos uma sabedoria que faz com que a gente saiba lidar com as situações. E não é o outro que vai falar para mim o que eu devo fazer, mas eu mesmo vou chegar numa determinada situação e saber, ter essa sabedoria de como agir. E por que todas essas estratégias do inimigo têm feito para que a gente nos afaste cada vez mais dessa vida de santo, essa vida de separados para Deus, de não estar ligado tanto ao externo, mas de uma vida interior forte. Essa vida interior, esse autoconhecimento que eu vou me conhecendo e vou percebendo que, nossa, em mim eu sou templo do Espírito Santo.
Eu sou templo do Espírito Santo, eu sou um sacrário vivo. E isso faz com que eu fique mais separada do mundo, no sentido, o mundo já não me prende mais. Eu já não tenho a ilusão de que algo fora que vai me trazer uma felicidade, algo fora que vai me trazer uma realização. Eu entendo que o que vai me trazer uma realização é essa identidade, é eu saber da paternidade de Deus. Eu saber que eu sou feita filha, né? Co-herdeira com Cristo. Né? Cristo, o Filho unigênito, e nós co-herdeiros de Cristo. E aqui o Peter Griff vai falar umas coisas assim, bem interessante para nós. Que aqui ele vai falar o seguinte: para vencer uma guerra, qualquer guerra, tem o livro A Arte da Guerra, não é dele, mas é bem interessante esse livro. Qualquer guerra, é preciso ter em mente as 9 informações cruciais. Saber que você está em guerra. 2. Saber quem é o seu inimigo. 3. Saber em que tipo de guerra você está. 4. Saber qual é o princípio básico desse tipo de guerra. 5. Saber qual é a estratégia do inimigo. Qual que é o ponto fraco que o inimigo consegue te derrubar? Qual que é a tentação que ele mais te provoca? 6. Saber onde fica o principal campo de batalha. Aonde que é o principal campo de batalha? 7. Saber qual arma derrotará o inimigo. 8. Saber como adquirir essa arma. 9. Saber por que você vencerá. Por outro lado, você não pode vencer essa guerra, seja qual for, se inocentemente ficar costurando bandeiras brancas em um campo de batalha. Essa inocência, perder essa inocência. E como que eu perco a inocência? Com maturidade. Eu crescendo, eu amadurecendo. E a inocência está ligada também a uma questão que eu não quero ver a realidade. Quando eu não aceito a realidade. Quando eu fujo da realidade. Não saber contra quem está lutando, não saber em que tipo de guerra está lutando, não conhecer as regras básicas da batalha, não saber qual é o plano de batalha do seu inimigo, enviar suas tropas para um campo de batalha errado, usar as armas erradas, não saber como conseguir a arma certa, não estiver confiante da inevitabilidade de suas vitórias, né? Não ter certeza da vitória, titubear e achar que, nossa, peraí, será que eu vou ganhar mesmo essa batalha? Este livro nada mais é do que um pequeno e prático, aqui ó, esse livro. Pequeno e prático manual que nos garantirá o mínimo necessário para guerrearmos e vencermos. Quem não quer vencer. Aí eu peguei uma outra aqui. O tema da luta espiritual nunca está ausente das escrituras da Bíblia, ou da vida e nem dos escritos de nenhum santo canonizado, mas nunca está presente na educação religiosa da maioria dos meus alunos católicos de universidade. Então, quer dizer que na Bíblia sempre teve falando sobre guerra espiritual, sobre batalhas espirituais, mas na formação, na catequese, não se fala dessa batalha espiritual, não se fala dessa guerra
que é desde o Adão e Eva. Sempre que falo disso, ficam aturdidos, espantados, como se subitamente houvesse entrado em outro mundo. E eu acho muito interessante quando Adão e Eva pecaram comendo o fruto da árvore, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos do paraíso. E essa dinâmica, esse símbolo, essa simbologia, ela continua acontecendo em nós. Quando nós fazemos conhecimento do bem e do mal, nós deixamos um paraíso. Que paraíso é esse? O paraíso da inocência, o paraíso da infantilidade, nos levando a uma vida real de, opa, eu preciso amadurecer. Eu preciso pagar esse preço de sair desse paraíso da inconsciência do conhecimento do bem e do mal, pagar esse preço, mesmo que isso vai me custar um paraíso, mas esse paraíso, hoje, aqui na Terra, é uma ilusão, né? Esse paraíso, ele não existe aqui. Nós estamos em batalha e nós temos esse inimigo que tem lutado para nos tirar a nossa própria identidade. Agora vamos ver aqui. Aí ele vai falar que aqui ele faz uma pergunta muito interessante. Saber que estamos em guerra sempre, mas especialmente em uma época como essa, é o primeiro pré-requisito para vencê-la. Que diferença faz saber que estamos em guerra? Que diferença faz para você saber que você está em guerra? Primeiro de tudo, significa viver na realidade e não a negando. Segundo, significa ter uma chance de vencer. Se um lado sabe que está em guerra e o outro não sabe, que lado você acha que vencerá? Se um está guerreando e sabendo, conhecendo o inimigo, conhecendo aquilo que ele quer conquistar, e o outro tá achando que está num campo de ursinhos carinhosos, quem vai ganhar? Quem está usando a arma certa? Terceiro, significa uma mudança radical de consciência, de perspectiva, de valores. Imagine o choque de crianças correndo em campos primaveris, perseguindo borboletas quando elas subitamente percebem que estão em um campo minado, que o que elas pensavam ser borboletas são projéteis vivos no ar. A consciência da guerra repentinamente se instala com uma prontidão e uma atenção muito prática, e também um senso de perspectiva e de valores muito práticos. Então, como a gente falou quando leu a Efésios 6:10, a armadura do cristão, é que quando nós sabemos que nós estamos em guerra, nossa postura muda, os nossos valores mudam. Aquilo que nós achamos que é muito importante passa a não ter importância nenhuma. Porque nós estamos num campo de batalha. E num campo de batalha eu preciso ter força. E nesse tipo de guerra cultural que nós estamos, que tipo de força que nós precisamos? Força emocional e espiritual. E como que eu adquiro uma força emocional e espiritual? O primeiro passo é vá para a realidade. Enfrente a realidade. Não corra da realidade. Eu acho tão interessante. Vocês sabem como que a avestruz faz quando ela está correndo de um leão, por exemplo, de um animal que está querendo pegá-la? Você sabe como que o avestruz faz? E tem a síndrome da avestruz, que a gente percebe muitas pessoas
agindo como um avestruz, ela, quando ela tá correndo, ela de repente, ela para e coloca a cabeça num buraco, enfia a cabeça num buraco. Que, de certo, né, que ela vai pensar o quê? Ah, se eu colocar minha cabeça nesse buraco, eu não vou ver o inimigo. Eu não vendo o inimigo, ele vai deixar de existir. E muitas vezes nós agimos como essa avestruz. Nós colocamos a nossa cabeça num buraco para não ver a realidade, para nessa imaturidade, infantilidade de pensar que se eu não estou vendo o inimigo, ele não existe, ele deixa de existir. E aqui ele está falando exatamente isso. Tenha essa postura de ver, de olhar para o inimigo, conhecer o inimigo. Mas, principalmente, de se conhecer também. Qual que é a minha identidade? Se é uma batalha, uma guerra espiritual que está querendo tirar a minha própria identidade, eu preciso me conhecer para saber qual que é a minha identidade, qual que é a minha paternidade. É interessante ver assim, por que o povo hebreu, né, o povo de Israel, é um povo tão forte, mesmo tão perseguido? Porque eles sabem da paternidade. Eles sabem que eles são um povo escolhido e que eles têm o Deus mais poderoso do mundo. Então, essa paternidade, essa identidade que eles têm, mesmo com tanta perseguição, mesmo com tanta guerra, tanto problemas que eles enfrentam, eles sabem da paternidade dele, eles sabem da identidade. Não, nós temos o Pai, nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós sabemos, nós conhecemos o nosso Deus. Então, quando nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos o inimigo, e isso nos traz uma identidade que nos fortalece, que nos dá força para que a gente possa vencer a guerra. Vencer a guerra principalmente espiritual. E aqui ele vai falando que sede sóbrios e vigilantes. O inimigo anda ao derredor. Quando São Pedro, né, aqui Jesus vai falar assim, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com trigo. Está em Lucas 22, 31. Pedro aprendeu a lição e a repassou a nós em sua primeira epístola, né, que está em 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Sede sóbrios e vigilantes. Aqui é uma chave. Aqui está mostrando para nós o que a gente precisa fazer para que a gente possa vencer essa guerra. Sede sóbrios e vigilantes. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que está na realidade, que ela está no presente, que ela está na verdade, no aqui e agora. E vigilante, está alerta, nós estamos numa guerra. Se o inimigo é invisível, eu preciso vigiar e orar para que eu possa ter estratégias e visão adequada para reconhecer o inimigo, que é mestre no disfarce, que é mestre em disfarçar e tentar nos enganar, como se o inimigo fosse a carne e o sangue, e não ele. Deixa eu ver aqui. Saiu aqui da capa. E aí, São Pedro, ele entendeu que teve uma guerra espiritual. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão, querendo que ruge, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmemente na fé. Paulo também sabia, e diz assim, né, que é Efésios 6:12, que faz parte da armadura de Deus.
Pois nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo mar, pelo espaço, pelo ar. Teve um papa, o Papa Leão XIII, que ele teve uma visão do tempo que o inimigo ia fazer coisas muito terríveis. Até na década, eu vou ler aqui para vocês que eu acho que é melhor. O Papa Leão XIII também viu essa verdade. Ao final do século XIX, ele recebeu uma visão do século XX, que estava por vir, que a história provocou ser assustadoramente verdadeira. Ele viu Satanás no começo dos tempos, podendo escolher um século no qual lhe seria permitido fazer o pior trabalho. E Satanás escolheu o 20º. Esse Papa, com o nome e o coração de um leão, Leão XIII, né? Foi tão tomado pelo terror dessa visão que desmaiou, como uma senhora vitoriana. Quando voltou a si, escreveu uma oração para que a Igreja Católica usasse ao longo desse século de guerra espiritual. E era todas as missas, até a década de 60, eles liam essa oração que é muito conhecida nossa, né? Que é o São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede o nosso auxílio contra as maldades e as ciladas do demônio, subjugue o Deus, humildemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder de Deus, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo, procurando perder as almas. Amém. E ele começa a dizer que o pior que nós podemos praticar é o pecado. A estratégia principal do nosso inimigo é fazer com que a gente fique no pecado, né? A arma que vencerá essa guerra, a bomba atômica dessa guerra, são os santos. Os santos não são apenas pessoas muito boas, pessoas humanamente boas. Santos são pequenos cristos, células imperfeitas no corpo perfeito de Cristo. É a santidade que é definida por Cristo e não Cristo que é definido pela santidade. Quando a luz da santidade, isto é, a luz de Cristo, encontra a escuridão do pecado, a cultura da morte e o Senhor das trevas, o que acontece? Quando essa luz brilha na escuridão, essa escuridão não é capaz de compreendê-la, não é capaz de cercá-la, quer por meio do entendimento, quer do poder. O maligno não pode entender os santos de Cristo e ele não pode conquistar os santos do Cristo através da santidade. Assim, o próximo aspecto é saber em qual tipo de guerra nós estamos. Nós já sabemos que é um combate espiritual. Se é um combate espiritual, as nossas armas são espirituais. A religião, mas aí ele vai falar aqui, uma das principais impedimento que nós temos visto é a questão da espiritualidade. Ah, não, eu não sou católico, eu não sou protestante, eu não sou budista, eu não sou muçulmana. Ah, eu tenho a minha espiritualidade, que é cada um tem a religião que quer. Ah, não, mas Deus é um só, eu mesma, eu faço as minhas orações no quarto e eu não preciso frequentar nenhum tipo de igreja, eu não preciso fazer nada. Só as minhas orações já vão bastar para me salvar. Eu consigo, assim, ter
a salvação e as armas necessárias para vencer o inimigo. Aliás, né, na espiritualidade, que é essa espiritualidade da nova era, eles nem falam muito do maligno, né? Como se ele nem existisse muito. Então, assim, não faça contato com a deusa interior, né? Adore Vênus, Afrodite, essas deusas, para que você tenha força e poder. E sempre com esse discurso de força e poder. Enquanto que a nossa força e o nosso poder não está em adorar esses outros deuses, mas de nos assemelhar a Cristo. O cristianismo não confunde essas três coisas. O cristianismo identifica a bondade não com a espiritualidade, mas sim com a santidade, com o sagrado, com a caridade ou com a obediência à vontade e à lei de Deus. O cristianismo identifica o eu do homem com o corpo, com a alma, e é por isso que o sexo não é algo indiferente, mas de importância crucial, com o pecado original, com a bondade original. E ele vai falar que no final, aqui, uma das estratégias é essa questão sexual, essa questão moralidade sexual. Então, assim, uma das estratégias do inimigo é que sexo pode ser do jeito que você quiser, da forma que você quiser, não, que sagrado, que nada. Ah, mas se ficar grávida, aborta. Simples assim. Então, assim, essa é a estratégia dessa espiritualidade que a gente tem visto. Ah, não pode pegar um ovo de uma tartaruga de forma nenhuma. Isso é um pecado que você vai 20 anos ficar na cadeia se você destruir um ninho de uma tartaruga do Projeto Tamar, por exemplo, de qualquer que seja. Não que eu acho que a gente possa fazer isso, não é nada disso. Mas quando eu falo que isso merece uma pena de 20 anos de cadeia e fazer aborto, matar um ser humano, é algo... O que tem? Meu corpo, minhas regras. Nesse exemplo, que é tão frequente você ver pessoas falando assim, defendendo que não, eu não como carne porque eu não posso matar os animais, porque os animais, não faço isso, mas eu sou a favor do aborto. A gente vê claramente esse embotamento na mente. A mente está embotada. Ela não consegue ter um raciocínio lógico, coerente com a realidade. Está num mundo de uma fantasia que não existe. Rompeu o contato com a realidade. Quando eu priorizo que ovos de tartaruga são mais importantes do que um ser humano, eu já estou desconectado com a realidade. Eu já estou desconectado com a palavra de Deus, que Deus diz lá para Adão, né? E de dominar a terra. Os animais vão ser para te alimentar. Para te alimentar, para que você possa ter uma fonte de proteína saudável, e isso faz com que você tenha músculo, e isso faz com que você tenha uma vida saudável. Sem essas proteínas, sem a proteína, nós não estaríamos aqui. O ser humano só está aqui e com a quantidade de ser humano que tem no mundo hoje porque ele comeu proteína animal. A principal fonte da nossa alimentação, dos nossos antepassados, era proteína. E sem ela, nós não teríamos desenvolvido o nosso corpo
os nossos pensamentos. Então é importante a gente entender toda essa estratégia que tem vindo para dominar, fazer uma estratégia ideológica de nos tirar do que realmente é importante. E nós só vamos conseguir avançar com vitórias nessa guerra buscando a santidade. E o que é a santidade? A santidade é quando eu separo do mundo. Eu vou deixar de viver, vou para um mosteiro, vou ficar isolado? Não. É quando a minha percepção e os meus valores estão ligados ao mundo espiritual e à vida interior. Quando eu busco ter essa identidade formada, presente, eu tenho consciência da minha identidade, de quem eu sou, onde estou e para onde eu quero ir. Isso faz com que eu tenha essa identidade fortalecida. Eu sinto fortalecida para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Agora, na crise que estamos, com pessoas extremamente fragilizadas, que ele olhou torto para mim, falou que eu sou boba, não, vou chorar, não quero ir mais para a escola porque ele olhou com cara feia para mim. Como que uma pessoa tão fragilizada, com tão pouco, pode ganhar uma guerra espiritual? Pode enfrentar o verdadeiro inimigo que é? Como que estrutura vai ter para pelo menos ver esse inimigo? Nenhuma. Não tem nenhuma. Então, toda essa estratégia de tirar a nossa identidade, não é nem só a nossa identidade, a nossa condição de buscar conhecer a nossa identidade. Porque só de tirar a possibilidade de querer buscar a identidade já é uma batalha, assim, que eles ganharam muito forte. Quantas pessoas hoje estão nessa situação de não saber qual que é a minha vocação, qual que é a minha identidade, para que eu estou nesse mundo, qual que é o sentido que tem a minha vida. E por isso que no início eu falei para que a gente tenha um caderno diário do eu e vá escrevendo essas questões. Para vocês que... você entrou agora, né, Cláudia? Faz sentido para vocês? Quando fala, nós estamos em guerra, isso é um alerta. Alerta, precisa ter uma postura certa, você precisa preparar esse óleo dessas lanternas, né? Tem aquela parábola das 10 virgens, 5 eram tolas, né? Vocês não prepararam o azeite. E as outras eram prudentes e prepararam o azeite. Prepararam, conheceram essas armas espirituais. Então, assim, como que você está preparando para essa guerra? Como que você está se preparando para se conhecer? Você tem investido seu tempo, a sua energia para se conhecer? Você tem investido seu tempo, a sua energia para conhecer essa vida interior? Através de oração, você tem sido sóbria e vigilante na sua vida, na sua jornada? Tem conseguido fazer as orações? Tem conseguido desejar mais essa pérola interior do que qualquer criação que esteja fora? Essa é a vida dos santos. É esse desejo das coisas espirituais e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não são algumas coisas,
todas as coisas que nós precisamos vai ser acrescentado. Buscar essa sabedoria, essa inteligência que só vem quando nós temos uma postura correta, quando nós nos afastamos do pecado, quando nós nos afastamos das doenças espirituais. E como que se faz isso? Sendo sóbrio e vigilante, orai e vigiai, e investir tudo como aquele homem que encontrou a pérola preciosa, vendeu tudo para adquirir aquele terreno onde estava essa pedra preciosa. E essa é a nossa disposição de colocar energia o máximo que nós podemos para conhecer essa vida interior. E não assim, eu vou estar colocando toda a minha energia porque eu quero ter um relacionamento, que eu quero ter um carro, que eu quero ter uma casa, que eu quero ter uma roupa nova, que eu quero ter uma joia, que eu quero... Sabe, assim, isso não vai nos preencher a nossa alma. Isso não vai nos trazer uma força e uma confiança para vencer esse inimigo que está ao derredor querendo nos tragar. Então, essa percepção, esse alerta, essa postura, esse juízo de valor, que se a gente está numa guerra espiritual e estamos num tempo que a guerra só tem avançado, o que realmente é importante para mim? Eu preciso entender qual que é a importância de eu trabalhar para adquirir isso, para fazer aquilo outro, não que não seja lícito. Mas eu preciso entender que eu estou em uma guerra e que o verdadeiro tesouro nós vamos encontrar no céu e que as nossas ações têm consequências. Uma das percepções, dos indícios que nós vemos que a pessoa tem uma certa maturidade é quando ela começa a entender que todas as ações dela têm uma consequência e ela consegue perceber a consequência das atitudes e escolhas dela no dia a dia. Entender que as situações que vêm, que muitas vezes nós não gostamos, que muitas vezes é dolorosa para nós, são consequências de escolhas que nós fizemos no passado. E que a maturidade traz essa percepção da realidade para nós. Não, está acontecendo isso porque eu fiz escolhas inadequadas no passado. E eu anotei aqui como se forma uma pessoa sábia. Para se formar um sábio, precisa contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, assinalar os erros, né? Perceber os erros. Eu preciso entender onde que eu errei. Eu preciso ter essa consciência que o erro pode ser um caminho para o acerto. Eu errei, mas agora eu preciso reconhecer que foi um erro. E não fazer de conta, fazer como a avestruz, pôr a cabeça e falar, não quero nem olhar para isso que eu fiz. Foi errado, mas eu não assumo as consequências e as responsabilidades por ele. A sabedoria exige isso, esse assumir os erros, a ter essa postura de assumir o que fez e aprender com esses erros. Né? Julgar os princípios, né? Saber que princípio, que valor que está me motivando a certas ações. O primeiro passo importante da contemplação é a verdade, né? E ver a verdade significa que a gente percebe que nós estamos numa guerra cultural e uma guerra espiritual. E a proposta de fazer esse diário do eu, de escrever, é de falar o seguinte: eu quero buscar essa santidade, eu quero buscar essa vida interior que vai me trazer força, que vai me trazer condições de superar aquilo que eu preciso superar.
E eu saí dessa imaturidade, dessa infantilidade de achar que a gente está num campo florido e que a gente não tem inimigo e que que tudo vai dar certo e que independente das nossas escolhas, tudo vai florir. Não, o crescimento espiritual, o crescimento financeiro, o crescimento emocional exige uma perseverança, uma disciplina, uma determinada determinação de dia após dia perseverar em certas atitudes. Né? São resultados das nossas escolhas. Então, se a gente planta certas sementes, aquela planta ela vai nascer conforme a semente que nós plantamos. Então, não dá para que eu pense que eu vou plantar preguiça, indisposição, falta de maturidade e vou colher bonança, vou colher só coisas boas. Não vai. Então, assim, a gente precisa ver e pagar esse preço de falar, opa, peraí, até aqui eu tenho colhido coisas que eu não quero, aonde que eu errei? Eu preciso fazer esse exame de consciência. E a vida interior nos chama para esse exame de consciência. Nos chama para falar assim, eu tenho colhido coisas que eu não estou gostando. Os relacionamentos de família não estão satisfatórios para mim. Aonde que eu errei? O que eu fiz que não poderia ter feito dessa forma? Mas eu gostaria que vocês alertassem para uma coisa, uma estratégiazinha do inimigo também. Quando a gente fala assim, aonde que eu errei, não é para ficar se batendo, ai, mas miserável que eu sou, ai, eu não sei o que, eu não faço nada certo, ai, tá vendo, ai, não sei o que, e fica se lamuriando e fica no papel de vítima. Todo papel de vítima, ele tá dizendo de uma imaturidade e da possibilidade de desenvolver doenças psíquicas sérias. Doenças psíquicas sérias, doenças que vêm mesmo, assim, transtornos que vêm, muitos estão relacionados ao papel de vítima. A pessoa se vê sempre num papel de vítima. É um adulto que está sempre culpando o outro. A responsabilidade está sempre no outro e não em si. Então, quando eu começo a assumir as minhas responsabilidades, quando eu tenho maturidade e musculatura emocional para assumir que realmente foi erro, eu errei nessa situação, mas eu vou pedir a graça de Deus para que daqui para frente eu possa acertar. Daqui para frente eu possa plantar sementes com mais qualidade, sementes que vão frutificar frutos do Espírito Santo, frutos que vão me trazer maiores realizações. E pedir a graça para que a gente não fique nesse papel de vítima, não fique se punindo, flagelando, e que desenvolva o auto-perdão. Desenvolvendo o auto-perdão, olha, eu preciso dessa humildade. Eu sou perfeitamente imperfeita, eu erro mesmo, eu tenho uma tendência ao pecado. Então, eu vou, Senhor, me dá a graça dessa humildade de reconhecer que eu preciso, boa noite, linda, que eu preciso me perdoar, que eu preciso aprender com esse erro. Eu preciso me amar, me aceitar e falar assim, ai... Pois errou de novo, né? Rita de Cássia, você errou de novo nessa mesma coisa. Não tá ouvindo? Tá sem som? E aí, quando a gente reconhece que a gente precisa se bancar, né? Se aceitar para que a gente possa se superar, a gente consegue começar a plantar boas sementes. Mas a responsabilidade é nossa. E, que bom, Eliana.
E a responsabilidade é nossa, tá falando para nós o seguinte: observa, você está insatisfeita com as coisas que têm acontecido na sua vida? Observa a qualidade das sementes. Ah, mas eu não consigo plantar diferente. Peça graça. Peça graça. E lembra, nós estamos em uma guerra. Nós temos um inimigo que anda ao derredor querendo nos devorar. E que se nós não formos sóbrios e vigilantes, ele vai conseguir nos devorar. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer como? Buscando a santidade. Essa é o resumo desse livro. Só que essa é a primeira live de 3, que a gente vai falar mais detalhado sobre isso. E para vocês que chegaram agora, o que eu falei é o seguinte: tem um caderno, tem um diário do eu, escreva. É extremamente importante a gente escrever aquilo que a gente está sentindo, os pensamentos que estão vindo na nossa mente. O nosso campo de batalha é a nossa mente, é os nossos pensamentos, porque o dardo inflamado, muitas vezes, do inimigo, que fala na armadura de Deus, em Efésios 6, é esses pensamentos. Começa uma coisa pequenininha, mas a gente não vai percebendo e de repente é uma erva daninha que cresceu e a gente, quando vê, já tá fazendo aquilo, já tá embolado naqueles comportamentos. Então, o ato de escrever, o ato de anotar pensamentos faz com que a gente fique mais presente em nós mesmos, faz com que a gente volte para nós e fique assim: opa, peraí, eu tô presente, eu tô prestando atenção nos meus pensamentos, prestando atenção nos meus sentimentos, e isso faz toda a diferença, porque quando eu estou presente em mim, eu tenho força. Quando eu estou presente em mim, eu tenho uma postura diante da vida diferente, porque eu começo a desenvolver uma musculatura emocional e, consequentemente, uma musculatura espiritual. Tá bom? Gente, obrigada, viu? Obrigada pela presença, vocês são demais. Um beijo. A gente vai se falando.